trazendo o tema Tributação no setor de energias, o presente e o futuro. O setor de energia, que é tão relevante no estado do Rio de Janeiro e possui questões tributárias bastante específicas. Para conduzir o painel, convidamos o moderador Marcelo Pereira, sócio do escritório Gaia Silva Gaed Advogados, e os painelistas Bernardo Valois, gerente tributário na Eneva, Elcio Góes, head de Tax and Compliance na Enel, e Yuri Alves Magalhães, especialista tributária na ENDE. Tributário. Bom dia, pessoal. Bom dia. É um prazer estar aqui hoje. É um privilégio, na verdade, a gente ver a casa cheia, um evento que reúne tanta gente importante, tanto formador de opinião do setor público, formador de opinião das empresas, dos escritórios de advocacia. Só pelo volume de tudo isso que a gente está vendo, um primeiro encontro que buscou debater aspectos práticos relacionados ao hoje, ao amanhã e à transição da tributação no Brasil, essa tributação de indiretos. A gente já mostra a envergadura da economia do Rio, o interesse no assunto, a quantidade de dúvidas que a gente ainda tem. Mas eu já quero fazer aqui um desafio para o próximo evento, que é em março, né? Em março. O Jansen hoje falou das 20 vantagens da reforma tributária. Eu quero ter o direito de falar das 40 desvantagens da reforma tributária no próximo evento. Acho que isso aqui está deferido, hein? Acho que está deferido por maioria. É isso. Tá bom. Mas, pessoal, vamos em frente. A gente tem um painel que vai falar da tributação do setor de energia, presente e futuro. A gente tem aqui 3 craques para falar desse assunto. Acho que a gente consegue abranger aqui as maiores polêmicas, os pontos mais controvertidos. E a gente optou por um formato um pouquinho diferente, um formato de perguntas e respostas. Então, eu trouxe aqui um saquinho de maldades para fazer as perguntas para eles. Eles que se virem para responder. Então, eu vou abrir aqui a minha colinha para a gente começar o painel direto, para não perder mais tempo, não atrapalhar o almoço de vocês. Essa aqui... Elcio, vou começar por você. Vamos lá. Um dos grandes temas discutidos pelas concessionárias de distribuição, por ocasião da renovação das concessões, é o registro contábil dos ativos de rede e linhas, que determina a divisão entre ativo intangível e financeiro. Como você vê os possíveis impactos decorrentes dessa divisão? Bom, primeiramente, queria agradecer a todos, bom dia, a organização, Marcelo, obrigado também, Eduardo. Esse é um tema quente no setor elétrico, especificamente para as concessionárias de distribuição, isso porque vocês devem ter escutado aí na mídia, pelo menos 19 grandes distribuidores estão participando de uma possibilidade de renovar, estender a concessão de energia. Aqui no Rio de Janeiro é o caso das 3 que atuam aqui, né? E esse tema realmente é um tema que começa na contabilidade e perpassa pela área fiscal. Vocês estão me escutando bem? Sim. Maravilha. Como tem gente aqui que não é do setor, vou fazer uma breve explicação. Quando você tem uma concessão, os ativos que você compra para essa concessão, seja qual for, eles não são da empresa em si, elas são do agente concedente, né, do governo, no caso. Então, esses ativos, para um regramento contábil, eles são classificados como ativos intangíveis, né? E, nessa situação, o valor, o custo desses ativos, ele é repassado para os consumidores. De que forma? Pela tarifa. Então, todo ano lá, vocês veem lá, houve reajuste da tarifa. Por quê? Porque o agente regulador, no nosso caso aqui, a ANEEL, ele faz um mapeamento, faz uma auditoria, verifica o custo que se teve da implantação, do custo de operação daquele período e repassa isso para o consumidor. E, nesse contexto,
A tributação ocorre, nesse caso específico do ativo, né, das redes, como você falou, das redes e todo o arcabouço de ativos de distribuição, eles são classificados lá no ativo intangível, só que existe uma bifurcação, por conta do ICPC 01, coadunado com 05 e o 17, que é basicamente você, no período que você tem a concessão, você vai fazer a passagem daquele valor do custo para a tarifa. Só que não necessariamente aquela parcela, toda a parcela que você tem de gasto naquele ativo, você vai conseguir repassar. Por quê? Porque sua concessão acaba. Então, aquela parcela que você faz o cálculo, que você não vai conseguir repassar via tarifa, você deveria colocar no regramento das concessões, você, no final, o agente que recebe a concessão, ele pode receber isso através de um reembolso, né, vamos dizer assim, reembolso ou ativo financeiro. Muito bem, essa parcela, ela é bifurcada, você tem o ativo intangível e você também faz o ativo financeiro, que é essa parcela que você deveria ter a devolução. Só que essa parcela, ela, nesse primeiro momento da vida da distribuidora lá fazendo as operações, ela não é tributada. Qual é a grande questão? A grande questão é que, ora, se você está participando de uma renovação da concessão, esse ativo financeiro que deveria ser tributado quando da realização, ou seja, quando você receber o valor que você teria que receber pelo fato de você ter investido e não vai conseguir ter o retorno disso via tarifa, você tributaria. Muito que bem. Ocorre que não vai acontecer isso se você conseguir a renovação da concessão ou o prolongamento da concessão. E a legislação é silenciosa quanto a isso, não trata isso nem sob o ponto de vista contábil e nem sob o ponto de vista fiscal. Então, há um assunto quente que está sendo tratado nas distribuidoras, na BRAD, em outros, nos fóruns de contadores e tributaristas da distribuição, da forma como a gente vai tributar isso, se é que a gente vai tributar. E a interpretação hoje que a gente tem, não é fechado isso, não está determinado, mas a melhor interpretação que a gente tem é que, dado que a gente tem uma prorrogação, de alguma maneira, daquele ativo, aquele ativo vai continuar funcionando, ele não deveria ser tributado como realizado no momento da renovação da concessão, e sim, paulatinamente, ingressando lá no seu ativo. Você transfere o ativo financeiro para o ativo intangível, inclusive o principal mais o AVJ, todo mundo sabe aqui que o ajuste a valor presente é feito nessa modicidade do ativo intangível, e aí você não teria a tributação do imposto de renda e da contribuição social. A mesma coisa também seria do PIS e COFINS, e iria além também. A perspectiva que a gente tem hoje é de que nem no caso do IVA, do CBS e IBS, se a gente tem a situação onde as renovações vão acontecer depois de 2026, que é a maioria dos casos, né, a gente também não teria esse tipo de tributação. É certo? Não. É pacífico? Ainda não. Mas a corrente de discussão que hoje prevalece é nesse sentido, de que a gente vai ter a tributação, sim, mas conforme a realização do ativo intangível pela amortização, ou baixa, ou coisa que o valha. Perfeito? Não sei se me fiz claro, mas seria isso. Foi. E no final do dia a gente está falando de insegurança quanto ao que vai acontecer e os reflexos que isso vai trazer. Isso impacta muito o ambiente empresarial, né? Então, aproveitando até essa deixa que você está colocando de insegurança, vou passar aqui para o Yuri. Yuri, você acredita que a insegurança jurídica de alguns aspectos da reforma, vamos passar um pouco para a reforma efetiva, né? Pode impactar as concessões e os leilões do setor elétrico? Isso pode afetar como os agentes precificam os seus lances?
Como o regulador tem tratado a reforma tributária nesse particular? Marcelo, com certeza vai afetar. Eu vou levantar aqui especialmente no setor de energia, mas eu acredito que isso se estenda a outras concessões e a outros leilões de poder regulado. Como é que a reforma trouxe esse regime? Ele trouxe especificamente para atos e leis, atos e contratos anteriores à Lei Complementar 214. Ou seja, ele prevê um regime especial de reequilíbrio econômico para os contratos anteriores à publicação da lei. Qual é o problema? A lei não trata de períodos posteriores à publicação da lei. Mas como eu divido lá na empresa, eu divido em 2 blocos. O primeiro bloco em contratos anteriores, e como a lei complementar regulou isso, e depois os novos contratos. A lei complementar previu, em 4 artigos, a previsão de renegociação. Especialmente, ela diz que é para manter o reequilíbrio econômico-financeiro, com uma cláusula existente nos contratos de concessão em geral. Por que ela precisou trazer isso? Especialmente porque existem contratos que o risco da tributação fica com o concessionário. Então, ela especialmente indica que, mesmo nesse tipo de contrato, você vai poder fazer a renegociação. O impacto da reforma é tão grande que ele indica que, mesmo em contratos que a alocação de risco ficou com o concessionário, você poderia fazer a renegociação do seu contrato. Acho que outro aspecto importante é uma lei complementar. Lei complementar traz, nesse aspecto, foge de um regime especialmente tributário e vai para a administração. Ou seja, aplicaria-se também a concessões de municípios, estados e União. Coisa que, se fosse uma mera lei tributária, vamos dizer, não complementar, poderia estar restrita ali ao aspecto federal. Outros 2 pontos importantes, um especial para o setor elétrico e outro acho que para todos os concessionários. Primeiro, não necessariamente é uma revisão tarifária. A lei diz que preferencialmente vai ser uma revisão tarifária, mas o reequilíbrio econômico pode se dar por meio de outros métodos. E, inclusive, traz uma regra geral de qualquer tipo de método que as partes entendam que possa reequilibrar o contrato. Especialmente no setor elétrico, eu imagino que pode ocorrer prorrogações de concessão. Não é novidade que o governo prefere não fazer um pagamento maior ou renegociar a tarifa e dar ao concessionário um maior prazo de concessão. E com todos os impactos, se é ativo financeiro, se é ativo intangível, se você reconhece receita, se essa receita é tributada. Então, isso é um aspecto bem relevante para a energia, eu imagino que para outros setores possa ter discussões parecidas. E, por fim, eu acho que vale aqui ressaltar que não necessariamente vai ser um dever do concessionário. O próprio regulador pode, de ofício, pedir para recalcular a tarifa do concessionário, se entender que a carga efetiva de tributação for reduzida. E o que ele indica como carga efetiva? A gente aqui não está vendo um pass-through. Imagina que eu tenho exemplo de PPP de iluminação pública. PPP de iluminação pública presta serviço. Então, ele vai ter uma nota fiscal com ISS e PIS/COFINS. Se você estiver no lucro real, a gente está falando de 14,25. Você tem seus próprios créditos. O que ele está indicando? Você não vai pegar os 14,25 para o 27 e você vai jogar isso na sua tarifa. Ele vai olhar tanto para a sua... Ele trata de carga efetiva. Então, você vai ter que olhar para os seus créditos, para os seus débitos e falar o quanto aumentou da sua tributação global. Nesse aspecto, acho que vale ressaltar que você tem que comprovar. Ele manda indicar cálculos para demonstrar o seu aumento de carga tributária. Então, você vai ter que pegar a sua input sheet de todos os seus insumos, identificar qual é a sua tributação atual, qual vai ser a nova tributação. Se você deixa de ter você não tinha crédito e passa a ter crédito, por exemplo, no meu exemplo, você estava com ISS. ISS é cumulativo. Então, agora você vai estar num IBS que não é cumulativo. Então, você poder tomar crédito dessa parte. Então, acho que a ressalva é que, não necessariamente, vai haver um aumento de carga efetiva. E, caso o governo entenda que não há uma redução, ele pode, sim, de ofício, provocar e fazer uma revisão tarifária para baixo. E agora,
indicando o segundo bloco, né, os contratos que não estão previstos na lei complementar. E aqui a gente, no setor elétrico, tem recorrência de editais. E eu trago 2 exemplos aqui de como a ANEEL trabalhou de formas diferentes. E eu acho que eles não estão entendendo a complexidade da reforma. Por exemplo, no leilão de capacidade, ele começou no início do ano, foi dissolvido e voltou agora, deve sair no início do ano que vem. Ele, especificamente, alguns proponentes questionaram, olha, tem uma reforma tributária em trânsito, eu consigo fazer reequilíbrio da minha tarifa? E ele falou assim, olha, a norma já existe no contrato, mas o contrato fala em alteração legal, modificação legal. A reforma já passou. Então, considere isso no seu bid. Implicitamente é isso. Só que como é que eu considero no meu bid uma alíquota que eu não sei? E eu vou ter que colocar no meu preço. A alíquota de referência, de 26,5%, talvez na lei complementar, eu posso considerar no meu bid, e se a alíquota efetiva é 28%, eu consigo fazer o reequilíbrio ou não? Porque ele não fala que você vai ter um bid líquido de tributos. Então, eu acho que isso ele não está entendendo a complexidade. E o segundo que eu posso também trazer aqui é o leilão de transmissão. O leilão já de transmissão, ele já parte de um princípio que você tem uma bid líquida de PIS/COFINS. Do mercado, você já aplica um bid, você já faz a sua RAP anual líquida de PIS/COFINS. Mas o que ele indica será líquida de PIS/COFINS ou os tributos que o substituam. Mas o IBS não está substituindo o PIS/COFINS. O IBS eu vou poder repassar ou não na minha tarifa? Então, assim, eu só convidar aqui que todas as inseguranças jurídicas tratadas na reforma vão impactar o BID. E, no fundo, o que vai acontecer? Vai atrapalhar a modicidade da tarifa. Então, o poder concedente, para mim, é o principal preocupado em estabelecer o que é o modelo básico e qual vai ser o modelo que você vai poder pedir ou não ao seu reequilíbrio econômico. Se a gente não tiver isso claro, o meu bid do leilão vai impactar por um conservadorismo. Então, assim, a tendência é aumentar os preços de leilões. Obrigado. Queria fazer só um comentário que a primeira observação sua talvez seja das grandes questões que fazem com que no projeto da reforma tributária internamente nas distribuidoras a gente tenha que envolver uma par de stakeholders e de partes interessadas justamente por isso, porque se por um acaso nós não tivermos a certeza de que o custo que a gente teve não foi repassado a mais, ou seja, no nosso fornecedor, por exemplo, ou que a gente teve um crédito menor do que aquele que a gente poderia ter tomado, o agente regulador ele vai poder considerar de, olha, eu comparativamente aqui não concordo com você e eu vou tirar isso da alíquota da tarifa, vai repassar isso para a tarifa. Então, é um cuidado muito grande, né? E no final do dia, Nelson, assim, recai no preço do consumidor, né? Todos nós aqui que pagamos essa conta e essa falta de informação. Eu diria um pouco mais, porque o que o governo vai fazer é, se você não conseguir comprovar que aquele custo ele não foi efetivamente aquele custo tributário, ou seja, ele poderia ser menor, né? Utilizando aqui a apologia da calculadora para comparar, olha, aquilo que você contrataram anteriormente não teve o aumento que você está dizendo que teve. Você não vai conseguir repassar isso para o consumidor. Então, isso vai ficar nas costas da distribuidora. Então, é uma preocupação enorme, né? Eu imagino que pode até gerar, vamos dizer, fiscais paralelos, porque a ANEEL pode entender. Você mostra a sua planilha dizendo, eu tomei crédito disso, disso e disso. Ele falou assim, não, mas você podia tomar crédito disso também. Então, ele pode questionar até o seu modelo tributário. E não sei se vai conversar com a Receita. Exatamente. É um ponto aí de atenção. Mas obrigado aí pela participação. Acho que são duas coisas, são parecidas, mas elas não são iguais. Uma coisa é o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato que está rodando. Isso é bem complicado, porque não é um mero repasse de alíquota.
Você tem uma dinâmica muito diferente. Então, possibilidade de creditamento, questões até de eficiência financeira, envolvendo a questão tributária, né? Eu ter ressarcimento, não ter ressarcimento. Ter ressarcimento em quanto tempo? O tempo muda essa perspectiva. Né? Dinheiro no tempo muda enfim. E eu tenho a questão de leilão, de bid. E isso é outro problema, porque se você não tem clareza quanto aos critérios, você gera uma possibilidade de uma concorrência desleal, diferente, com critérios diferentes. E depois você promover o ajuste disso é muito nocivo. Ou seja, são duas questões complexas. E eu acho que tem muito pouca gente preparada para essa discussão. Seja na iniciativa privada, no poder público, enfim. Mas é muito difícil imaginar que a gente vai ter alguém pronto para falar, não, olha, o reequilíbrio econômico-financeiro aqui aumentou a alíquota para tanto, mas agora tem mais crédito. É muito claro. Não é muito claro. Então, isso vai para a mesa. E quem vai arbitrar isso? A preocupação é muito grande. Mas não sei se vocês concordam, são duas questões diferentes. Uma coisa é BID e outra coisa é reequilíbrio econômico do que está rodando. Para fins de leilão, a ANEEL ela entende que a Receita Federal é responsável pela definição de alíquota. O que a gente lá na Eneva, de modo a contribuir na consulta pública do novo leilão, o leilão que vai acontecer em março do ano que vem, foi postergado por uma série de judicializações e tudo mais, a gente tentou alterar o que está dito pela ANEEL, que não tem mais mudança de norma. Então, a gente botou, sugerindo na consulta pública, de mencionar regulamentação. Então, já que falta regulamentar, então vamos trazer dessa forma. Mas a gente acha que é remoto, acho que a ANEEL vai manter esse entendimento e cabe a nós, enfim, definir qual é a melhor alíquota mesmo que vai ser trabalhada aí para a BID. Boa. Bernardo, aproveitando que você já está falando aí, cara, pensando um pouco na tributação da geração térmica, que é outra, dando uma mudança grande aqui no nosso panorama. Quais são as suas principais ponderações em relação à reforma, considerando benefícios fiscais, imposto seletivo e monofasia? Bom, falei, nem dei bom dia, então bom dia a todo mundo. Agradecer a Eduardo Pontes pelo convite, o evento está gigantesco, assim, surpreendente. Marcelo, Yuri, prazer conhecê-los. Elcio, meu amigo de longa data, meu primeiro chefe. Acho que parte do profissional que eu sou hoje são devido aos bullying, né, praticados há 20 anos atrás. Bom, respondendo a pergunta, essa pergunta tem que ser um pouco fatiada, né? Porque quando a gente fala de geração, acho que não só geração térmica, mas geração de energia, a gente tem diferentes modelos de negócio e diferentes tipos de projeto. Então, quando a gente olha para os projetos renováveis, aí eólico, solar, a gente já tem um primeiro grande impacto, que esses grandes projetos, nessas grandes empresas, são divididos em grandes condomínios, né? E esses condomínios, lá atrás, foi pensado em dividi-los numa estrutura societária, com SPEs específicas, todos dentro de um regime de lucro presumido, pagando um PIS e COFINS cumulativo. Agora, com a reforma, você não tem mais o regime cumulativo, então o IBS-CBS passa a ser alíquota igual. Então, acho que cabe ali uma avaliação, né? Acho que vai ser importante reavaliar se essas estruturas com essas SPEs vão continuar fazendo sentido, porque é uma conta a ser feita, né? Se haverá uma economia, né, frente a uma tributação maior e frente a um imposto de renda de lucro presumido. E essas estruturas de SPEs, elas demandam muito trabalho, ela sabe bem, né, o Yuri também, operacional, porque são muitas empresas, então cada caixinha num CNPJ, uma obrigação estadual, uma obrigação municipal, uma obrigação federal, então tem que botar na balança e ver se vai fazer sentido. Então, possivelmente vão haver grandes reorganizações societárias aí no futuro em decorrência disso. E aí, quando a gente fala de geração térmica, que é, enfim, a matriz, né, essencial para a sustentabilidade do sistema, para trazer confiança, quem segura, né, o pepino quando há pico de energia é a matriz térmica, a gente já tem uma contradição, que é a questão do imposto seletivo, em que o óleo e o carvão, que são fundamentais hoje para a sustentabilidade do sistema, vão passar a ser penalizados por ser uma matriz mais poluente.
É poluente? É mais poluente, mas é hoje o que segura o sistema, é hoje que é importante para o Brasil continuar gerando energia. Do outro lado, a gente tem o gás natural. O gás natural, dentro do conceito de industrialização, o gás ele está ali na alíquota zero. Só que, surpreendentemente, a gente acha que é um assunto pacificado, mas, de vez em quando, a gente ainda é questionado se a atividade de geração de energia é uma atividade industrial. Então, assim, a gente entende que é zero, mas a gente sabe que, enfim, pode gerar algum tipo de questionamento. Eu que tenho geração a gás, eu sou questionado constantemente em alguns estados sobre justamente essa questão, essa definição de se eu sou atividade industrial ou não. Quando a gente olha para outro combustível que é igual, mas não é igual, que é o GNL, né, que é quase igual ao gás, mas, enfim, tem um processo diferente, né? A gente tem aqui hoje grandes plantas que foram construídas ao longo do tempo, aí nos últimos anos, que são as maiores plantas, inclusive, né, do país e da América Latina. A Eneva tem uma, que é o TE Porto Sergipe, a GNA tem a GNA1, GNA2 aqui no estado do Rio. Elas são abastecidas por GNL importado. Então, o GNL, quando ele é importado, ele não necessariamente ele é consumido logo, ele fica armazenado. Esse processo de armazenagem pode durar uma eternidade, porque eu só sou despachado, né? O que é despachado? Eu só gero energia quando a ONS me chama para gerar. Então, não necessariamente, hoje, o meu GNL que foi comprado vai chegar, vai passar pelo processo de regasificação, de transformar líquido para o gasoso e gerar energia. Então, tem um tempo de armazenagem. Então, como que vai se dar a questão do seletivo para plantas de GNL? Então, é um ponto que a gente fica na dúvida, né, já que o seletivo ele é devido no momento, no que acontecer primeiro. Então, pode ser que, no final do dia, a gente tenha ali uma incidência de um tributo que vai ser custo na veia incorretamente. Então, a gente precisa verificar aí como é que vai ser a regulamentação. A gente que trabalha com GNL, a gente tem meio que um grupo de trabalho que já estamos discutindo isso também para ver como que a gente leva isso para a Receita Federal, né, para poder haver essa diferenciação. Bom, desculpa. Então, enfim, a gente tem que aguentar aí os próximos passos com relação a essa definição. Quando a gente fala de benefício fiscal, a gente logicamente, né, combustível, em grande maioria, não vai ter mais benefício. Então, enfim, agora vai para a parte do creditamento amplo. Mas a gente tem uma ampliação do REID. Então, isso é uma boa notícia, já que a atividade de geração de energia ela tem um volume de investimento muito alto, né, e recorrente. Então, nessa fase de implantação de projeto, a gente passa a ter o REID, que foi ampliado. Antes era só o PIS e COFINS, agora passa a ter o CBS e o IBS. Então, isso, de uma certa forma, é um ganho, né, na fase de construção de um projeto. Acho que isso traz valor, isso traz retorno, né, para nós, consumidores, e acho que torna também nossos pleitos aí em leilões mais competitivos. Claro que nem tudo é perfeito, também há uma redução, já que os estados, de uma certa forma, sempre concederam benefícios de diferimento, de não incidência na compra de ativo imobilizado. E isso não só na fase de implantação, mas depois também em fase já operacional. E aí a gente passa a ter uma restrição sobre bens de capital, vai ser uma lista específica, a gente também não sabe como que vai vir essa lista, mas a gente já entende que na fase de OIM, na fase de operação, a gente tem aí uma perda, né, de benefício de uma maneira geral, e aí a gente vai ter que fazer conta se o creditamento amplo, que a gente vai falar daqui a pouquinho, é mais benéfico ou não. Acho que é isso, Marcelo. Boa, beleza. Muito desafio para uma pergunta só, né? Vamos seguir aqui. Yuri, passar para você um pouquinho, cara. A gente sabe que a Lei Complementar 214 trouxe uma regra de diferimento do IBS-CBS para a etapa que se destina a energia para consumo, né? Reuniu as incidências numa fase só. Mas a redação do dispositivo ela é peculiar, ela menciona
que isso se aplica às operações com energia elétrica ou com os direitos a ela relacionados. O que é isso, cara? Como é que você entende? O que você entende sobre esse ou com direitos a ela relacionados? Bem, obrigado. Principalmente, eu acho que eu vou colocar aqui todo mundo a par, porque eu não sei se todo mundo aqui é do setor de energia. Sim, é uma regra de diferimento, mas quando você olha a história da construção dessa norma, você entende por que ela é tão capenga. Na emenda constitucional, teve-se o lobby para criar uma regra específica para a energia. Não passou. Então, não existe hoje, no texto constitucional, um regime especial para a energia elétrica. O que se construiu? Dentro da lei complementar, existe vamos dizer, um regime diferenciado, não está escrito dessa forma, até dentro da lei você vai ver que ela está no artigo que fala sobre pagamento, fala que o pagamento do tributo do IBS e CBS será feito por determinado agente da cadeia da energia elétrica. Então, para não dizer que era um diferimento e ter uma discussão se isso era um benefício ou não era um benefício, se mudou um pouco a redação do artigo. E o que diz a norma? Sim, você vai ter que recolher quando for uma operação para consumo em determinadas hipóteses. No mercado regulado, vai ser a distribuidora que vai fazer esse recolhimento em nome de toda a cadeia. No mercado livre, vai ser o vendedor, isso vai ser a comercializadora ou a geradora, dependendo de como tiver ali a estrutura. Ou ainda, mais duas hipóteses. Uma bem específica para o setor, ou quem acaba tendo que, como vamos dizer, como adquirente aqui de energia, se está no mercado livre e tem que fazer alguma compra no mercado de curto prazo, também tem uma regra específica para o mercado de curto prazo, indicando que quem tem o saldo a pagar e te for consumidor também vai ter que fazer esse recolhimento. E, por fim, aí começa a discussão de como é que está essa redação, e acho que é o impacto aqui, que ela fala operações com energia elétrica. Operações com energia elétrica não é operações de fornecimento de energia elétrica. Assim, ele traz uma hipótese de também diferimento para transmissão de energia. Ou seja, o serviço de transmissão de energia também tem uma regra de diferimento, que você só vai recolher quando for uma venda do serviço para um consumidor que estiver ligado ao sistema básico. Então, assim, é uma regra de diferimento, transvertida ali de uma regra de mero recolhimento, para não trazer nenhuma discussão de benefício fiscal. E aí vamos começar a interpretação da norma. Como advogado, a gente começa a ler um pouco como é que a norma está escrita. Aqui a redação fala operações com energia elétrica ou direitos relacionados. Aqui eu trago três aspectos. O primeiro eu já tratei, que é operações com energia elétrica. Operações com energia elétrica traz um leque maior do que o fornecimento de energia elétrica. Então, no final, quando eu trouxer alguns aspectos específicos aqui para o setor, isso pode ter impacto. Operações ou com direitos a ela relacionados. Existem interpretações diferentes sobre esse artigo. Se você olhar para uma revisão restritiva, tem que argumente que direito relacionado deveria ser um derivativo, um hedge de energia, um contrato de futuro de energia, porque é um direito relacionado à energia elétrica, mas não é a energia elétrica em si. Mas, como eu falei, não é um benefício fiscal. A emenda constitucional não prevê um benefício fiscal. Então, você não invoca uma interpretação restritiva aqui. Então, é o terceiro aspecto. Não é um benefício fiscal, então você não deve interpretar restritivamente esse artigo. Aí é mais provocação, vai depender um pouco da interpretação da Receita, da jurisprudência. Mas, para mim, a regra é muito mais um deslocamento para os agentes do setor não fazerem esse recolhimento de compensação e, no final, o consumidor, quando consumir energia, ele recolher por toda a cadeia. Acho que é uma regra muito mais, vamos dizer, principiológica do que um benefício fiscal. E agora vamos aprofundar de algumas discussões que não têm resposta. Por exemplo, a gente está discutindo o leilão de reserva de capacidade. Capacidade não é energia. A gente não entrega um fornecimento de energia. É uma nota fiscal à parte. Inclusive, talvez nem seja nota fiscal, porque é quem a gente acaba recebendo do CCE e ele não emite nota fiscal.
o leilão de de bateria. Bateria também não é entrega de energia e não está mencionado. Se você criar uma tributação na cadeia, você vai ter impacto também, ao final, na modicidade da tarifa. Se você faz esses recolhimentos e compensações, você acaba tendo algum resíduo que você não vai conseguir recolher naquele mês. Você vai ter que esperar a restituição, então você acaba impactando a modicidade da tarifa para o consumidor final. Então, assim, existem novas receitas que são relacionadas à energia, mas não são meramente expressas. E quando você vai trabalhando com valuation, que eu acabo trabalhando bastante, você vê várias linhas que você fala assim, cara, não está expresso aqui na norma. Por exemplo, uma PCH que gera energia, mas está ligada a uma rede de distribuição. Não tem previsão para o fio da distribuição ter regra de diferimento. Então, você vai ter o recolhimento para uma PCH, mas ela não é um consumidor, ela está ali como um gerador. Então, assim, tem várias normas que, quando você vai olhar, você não consegue implicar em algum daqueles artigos. E aí vai provocar, essa norma é uma norma principiológica ou é uma norma de benefício fiscal que você vai ter que ler só aqueles artigos que se aplicam. E, óbvio, a gente aqui pensa na reforma como uma neutralidade para trazer modicidade à tarifa e trazer esses impactos no meio da cadeia podem ser prejudiciais para o objetivo dela. E, por fim, assim, acho que não tanto nos regulatórios, mas a gente, quando pensa no setor de energia, tem alguns modelos que talvez a gente precise repensar. Por exemplo, hoje a gente está se estudando fazer mineração de Bitcoin. Mineração de Bitcoin é prestação de serviço. Você não vai conseguir aplicar o fornecimento de energia ou a toda essa regra. Mas o principal insumo é a energia. Então, você pode repensar o modelo do negócio. Será que eu vou começar a vender energia e deixa ele fazer a prestação de serviço? Ou eu mantenho esse modelo e perco o diferimento? Então, assim, acho que é mais uma provocação que a gente vai ter muito impacto dentro do setor. Essa regra ainda é embrionária, é pequena para o tamanho do setor. Eu imagino que vai vir decretos e ienes para conseguir destrinchar a norma. O Yuri, é por isso que, não sei se o Bernardo concorda, hein? É por essas afirmações que você coloca que eu acho que a reforma, a gente não pode falar totalmente de que acabou a substituição tributária, porque é um fenômeno que vai se dar. Pelo menos no setor de energia elétrica, ela continua, né, de alguma forma. Se Bernardo concorda. Não, total. A gente está, o gerador, né, quem não é o consumidor final, a gente está no meio da cadeia e, de fato, quem vai vender para o destino final é substituto tributário. Enfim, acho que só mudou o nome, né? Só devem ter dado um nome mais chique para isso. Mas é isso. Mas tem umas coisas um pouco diferentes. Na verdade, a gente tem uma concentração de incidência de recolhimento na última etapa, e todas as anteriores você vem sem tributação, mas com direito de crédito. Então, você tem ali uma mecânica de aproveitamento de crédito e de não débito. Aproveitamento de crédito, não débito. E aí a gente chega aí, Bernardo, vamos passar aqui para uma pergunta para você. Justamente por conta dessa mecânica, e a gente sabe que uma das grandes controvérsias da reforma tributária é essa sistemática de restituição dos créditos acumulados, algo que, na realidade, do setor tende a ser ainda mais relevante. Como você vê os impactos que essa medida pode trazer no fluxo de caixa das empresas? Bom, vencendo todo esse imbróglio aí que o Yuri falou, a gente fala de crédito, né? Eu acho que a sistemática que foi criada, realmente, ela virou um bicho de sete cabeças, assim, é uma coisa que precisa ser destrinchada. Mas aí, quando a gente fala, de novo, né, do setor elétrico, da atividade de geração, como que funciona o setor, né? O setor, ele anualmente, teve um hiato aí, mas o correto é, anualmente, há leilões de energia para justamente trazer competitividade, então preços mais baixos, refinamento de tecnologia, aprimoramento de processo, mudança de combustível. Então, o que isso leva? Leva o gerador, né, que está participando de um bid, a buscar formas e meios de investimento, alto volume de investimento de bens de capital.
Boa parte desses bens não são bens baratos, né? Uma térmica hoje, para ser construída, é faixa de 5 bilhões de reais. Então, quando a gente pensa que o gerador ele vai passar a estar dentro de um regime em que, beleza, ele vai ter um diferimento, então ele vai vender energia sem um destaque do IBS e do CBS. Mas, por sua vez, ele vai ter que entrar com um pedido de restituição perante a Receita Federal de todos os gastos que ele incorreu, né, na fase dele ali de operação. E aí gastos, né, de combustível, OIM, enfim, gastos volumosos. Como a gente falou aqui já, dinheiro no tempo é dinheiro perdido. Então, a gente está falando de um negócio em que precisa investir constantemente, precisa se atualizar constantemente, é cobrado pela ANEEL e pela ANS para isso, porque hoje, quando a gente vai participar de um leilão, por mais que um leilão agora mesmo de capacidade, em que permite projetos já existentes, existe projetos existentes, mas esperam no mútil, porque você precisa cumprir uma série de regras que não eram previstas há 15, 20 anos atrás. Então, as plantas precisam se atualizar. E essas atualizações custam dinheiro. E aí, quando a gente olha para essa questão do creditamento, a gente tem, assim, de fato, uma perda, né? A gente sabe que é caixa parado, mas aí vamos falar assim, Bernardo, mas, poxa, antes o gerador não tinha o ICMS e tinha aí muitos estados, e na maioria dos estados, você tinha que ficar estornando, e o ICMS era crédito na veia, era custo na veia. Sim, de fato, é um custo na veia. Só que tem que se fazer conta, né? Contas são necessárias para realmente a gente ver qual o tamanho do ganho dessa perda. Porque, por sua vez, eu hoje tenho operações que eram passíveis de crédito para PIS e COFINS que não vão ter mais créditos. Custos encargos de transmissão, compra de energia. Então, eu tenho aí uma perda, já que, né, esses itens vão ser tributados também recolhido, né, os tributos, pelo destinatário final, né, por quem for o responsável por fazer o recolhimento no final da cadeia. Então, eu tenho que botar na minha conta, né, esse ganho, essa perda de aumentos e reduções de bases tributáveis e o meu dinheiro perdido no tempo. Já tem essa resposta? Não temos essa resposta. Enfim, não é uma resposta fácil também de ser respondida, porque cada gerador, né, cada empresa que tem projetos diferentes, né, diversos projetos, é um contrato específico, é um leilão específico, é um estado específico. Então, há inúmeras variáveis, há inúmeras coisas que precisam serem levadas em consideração. Então, enfim, é um trabalho que tem andamento, a gente vai falar disso aqui ainda também, mas eu acho que é um ponto aí de atenção que, de fato, a reforma ela pode acabar prejudicando o setor elétrico de uma maneira geral, justamente por conta desse crédito retido. E aí a gente sabe que a ideia da Receita Federal é que seja automatizado, seja tudo muito rápido. A gente tem visto aí a evolução, né, dos sistemas em si, de uma maneira geral, que a Receita Federal está trabalhando, mas a gente entende que, quando você tiver um crédito questionado, você pode vir a ter aí um prazo de restituição de mais de um ano para devolução pela Receita Federal, enfim, e outras discussões que podem até alongar esse prazo de restituição. Então, de fato, é algo que a gente precisa, enfim, acompanhar, fazer conta e ver como é que vai dar aí nos próximos anos. Bernardo, porque é custo do dinheiro no tempo, né? Você tem uma diferença dramática de uma restituição prevista num prazo regular e uma restituição que pode se alongar no tempo de forma muito diferente. Esse é custo do dinheiro no tempo. Isso muda tudo, né? Então, eu acho que é uma ponderação muito relevante, né? Muda a premissa mesmo de, por exemplo, leilão agora, tem que levar isso em consideração. Muda a premissa de negócio, muda muita coisa. Enfim, só cálculo mesmo, o Excel aí que a gente falou no painel passado para responder. Não, vamos em frente. Elcio, volta para você agora. Um tema vem despertando interesse recente tem a ver com essa decisão da STF, o julgamento da ADIM 7324, relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que reconheceu a constitucionalidade da Lei 14.385, de 22, confirmando a necessidade de repasse aos consumidores
de energia dos valores recuperados com a tese do século. Tem 2 semanas isso, eu acho, né? Por aí. Mas, assim, Qual a sua visão sobre o tema e os impactos decorrentes? Só para todo mundo ficar aqui na mesma situação, uma distribuidora, ela é uma grande arrecadadora. Normalmente ela está configurada aí nos estados, quando sendo sempre entre as 5, 10 primeiras grandes arrecadadores de cada unidade da federação. Isso porque os impostos sobre faturamento, PIS, COFINS, ICMS, eles são repassados lá para... Estou vendo a plaquinha, vou ser rápido. Tem que ser repassado para o consumidor. Então, acaba que a margem efetiva da distribuição é pequena. Ocorre que a gente teve a grande tese do século, o ICMS na base de PIS e COFINS. O que foi feito? Foi reconhecido esse crédito das empresas, né? A maioria das distribuidoras entraram com recurso anteriormente, consideraram, contabilizaram, colocaram isso na demonstração como ativo, né? Um ativo tributário, e, por outra conta, o passivo regulatório. Por quê? Porque isso aí deveria ser passado para o consumidor. Esse crédito passaria para o consumidor, porque, ao final de contas, no passado, eles foram efetivos custeadores desse tributo, do PIS e COFINS. Muito que bem. Temos a decisão. No segundo momento, a ANEEL orienta, o órgão regulador orienta que todo esse crédito deve ser repassado para o consumidor. Só que existe uma questão aí que ficou na dúvida de todos os contribuintes dessa situação, que era até onde alcançava a necessidade, a obrigatoriedade, melhor dizendo, do repasse para o consumidor. Isso por quê? Porque existia, basicamente, 3 teses, né? Uma que, olha, você tem que repassar tudo. Outra que você tem que repassar só aquilo que ultrapassa a 10 anos e outra que ultrapassa a 5 anos. Né? Então, 5 anos eu devolveria para o cliente, 10 anos eu devolveria para o cliente, e o restante que eu tive lá de crédito ficaria com o contribuinte. Esse foi votado agora, a legislação que tratava sobre isso, e ficou decidido que prevaleceu a segunda, ou seja, 10 anos. 10 anos, você precisa, a distribuidora que fez esse crédito aí em 10 anos, ela tem que repassar isso na tarifa, e assim é feito desde que foi decidido lá em 2017. Só que a grande questão, e no final, lá, quem acompanhou o julgamento, percebeu que existia a seguinte provocação. Ora, nesse segundo momento que eu expliquei para vocês, onde teve a decisão, depois a ANEEL exigiu que a gente repassasse, muitas distribuidoras já repassaram, inclusive quase tudo ou tudo. Então, como é que fica? A gente consegue reaver esses valores do fisco, dando conta de que eu não deveria ter repassado, do fisco não, melhor dizendo, da ANEEL, né? Do consumidor, tendo em vista que aquilo não deveria ser repassado para o consumidor final. Então, a resposta veio lá no finalzinho do voto, dando conta de que o contribuinte que fez isso, já fez isso para o seu consumidor, ele não vai ter direito a ser ressarcido disso. E aí já se estabelece uma outra celeuma, porque, apesar de que não temos ainda, vai ter ainda, foi votado, mas deve ter embargo de declaração para explicar melhor o voto, etc. e tal, mas já temos uma discussão aí que todas as companhias que têm esse tipo de procedimento vão ter que se explicar de alguma forma na demonstração financeira e fazer projeções de qual o valor efetivo do crédito a gente está falando. Se aquilo que a gente devolveu tudo vai ser ressarcido, se a gente vai considerar os 10 anos só, a gente esquece o que foi devolvido para trás, mesmo que, pelo voto, a gente só precisasse transferir só os 10 anos, ou não. Talvez aí o novíssimo tema, para além, lógico, da questão da reforma tributária
e a questão da renovação da concessão, que são quentes aí para as distribuidoras. É um precedente muito peculiar, né? Justamente por conta dessa questão do repasse, dessa questão de definição de tempo, do marco de 10 anos, sob o entendimento de que a gente não está falando de direito tributário ali, então a gente saiu dos 5 para os 10. Esse é o pulo do gato. E para a companhia, acho que o STF abordou uma questão que é essencial, que, enfim, a legislação já abordava, que é o repasse do valor efetivamente líquido, né? do ganho líquido dos honorários do escritório envolvido e líquido do registro da tributação sobre aquela receita reconhecida pelo ganho com a ação, né? E para a companhia do outro lado, essa despesa, o tratamento dessa despesa regulatória que vai ter de repasse, como sendo dedutível ou não da apuração dos tributos federais, que é um outro viés, além do viés de repasse, do quanto repassa, já repassou muito, repassou pouco, né? Eu tenho certeza que essa questão ainda vai dar muito pano para a manga, acho que você está certo. E aí, pessoal, acho que o nosso tempo está praticamente esgotado, mas para a gente fechar, eu queria ouvir de cada um de vocês, eu acho que é importante, vocês estão à frente aí de empresas de grande porte, super bem situadas nos seus nichos de atividade, e eu acho que o público está aqui para ouvir um pouco de reforma tributária na prática, né? Então, como é que está sendo o dia a dia da implementação dessa reforma? Como é que vocês estão fazendo no dia a dia mesmo? Organização interna, cálculos, previsões. A gente tem 2 minutinhos, mas eu acho que vale a pena ouvir vocês em relação ao dia a dia. Tá, vou tentar ser rápido aqui, que não dá para ser rápido falando de implementação, né? Mas, assim, rapidamente, né? A maior dificuldade para botar a mão na massa da reforma tributária é conseguir passar a mensagem que a reforma tributária não é do tributário. Eu acho que isso é uma dificuldade e a gente só conseguiu começar a vencer essa dificuldade quando a gente montou um plano de comunicação junto com a área de comunicação, junto com a própria área de marketing, para a gente começar a envolver as áreas dentro da companhia. Então, assim, hoje eu tenho comercial, suprimentos, regulatório, que são áreas essenciais, né? Tudo que a gente falou aqui de renegociação de preço. Então, regulatório que vai na ANEEL e, no meu caso ainda, se houver necessidade na ANP para renegociar preço, renegociar premissa, enfim. Comercial e suprimentos, enfim, pelas compras e pelas vendas, acho que é o usual, né? Mas a gente tem ainda a importância da área de tecnologia, que é fundamental. Sem ela, a gente não vai para lugar nenhum. E conseguir trazer a área de tecnologia também é conseguir fazê-los entender que a gente vai precisar gastar dinheiro. Porque, assim, não é barato, enfim, a gente está gastando uma grana com atualizações de SAP, tem os sistemas satélites, tem muita coisa envolvida. Então, assim, a gente já está com a mão na massa, tem muita coisa pela frente aí. Bem, complementando, eu posso também trazer um aspecto que foi trabalhoso dentro da empresa e é relevante, é a análise de principais fornecedores, identificar como é que a gente tratou isso nos contratos, se os contratos previam cláusula de reequilíbrio, conseguir planejar os principais impactos para começar a sentar na negociação. Além disso, a gente revisou todas as minutas de principais contratos, contratos de energia, contratos de TI, contratos de cost-sharing interno, todos os contratos que tinham grandes impactos, a gente também reviu a modelagem para já refletir o efeito de reforma, seja no período de transição, seja no período pós-reforma, para a gente conseguir se proteger e já ter uma minuta básica para as próximas negociações. Termos práticos aqui, a Enel fez a seguinte elaboração. Nós, lá em 2024, início de 2024, a gente fez um roadmap colocando todas as áreas que a gente achava no primeiro momento que iam ser impactadas e vemos lá em um overview para eles de que iriam ser impactados. E aí é interessante o Bernardo falar isso, porque a primeira reunião eles falaram assim, caramba, tributário tem um grande problema, né? Legal, né? Vai mudar. Valeu, obrigado. É basicamente isso, né? Então, realmente é um ponto que é fundamental você convencer os stakeholders que eles fazem parte da mudança, né? A mudança não é tributária, né? É econômico-financeira. O que a gente fez em forma prática? A gente criou uma equipe, tiramos 5 pessoas da equipe, 3 especialistas, um analista sênior e um gestor pesado, e eles estão tocando esse tema paralelamente, com todos esses
essas análises sendo feitas através de uma consultoria que foi contratada, e saiu, inclusive, semana passada, um overview desse assessment, e só para vocês terem uma ideia, foram 111 pontos de forma geral, né, que a gente tem que se preocupar para atuar. E a gente também dividiu, Bernardo e Yuri, a gente está atuando com o gestor de projeto, que são dos sistemas em si, e um gestor de projeto que trata vamos colocar assim, das questões paralelas. Por exemplo, questão de renovação, mudança dos contratos, para seja previsto a questão do tema do IVA, a questão do jurídico, que vai ter que fazer exatamente essa abordagem para fazer a mudança dos contratos, a questão do cálculo, da valuation, né, porque a gente também tem geradores de energia, né, de renováveis, para que a gente considere isso na valuation. Então, tem uma pá de coisa para fazer para a reforma tributária e, óbvio, a preocupação. Só o Grupo Enel emite por dia 14 milhões de notas fiscais, né? Então, é uma coisa meio... Desculpa, por mês, 14 milhões de notas fiscais. Então, é uma coisa significativa para a gente, quando a gente fala do sistema que a gente viu aqui, que vai ser enfrentado como a apuração assistida. Na verdade, a gente, inclusive, faz parte tanto do CONFIA, que é o programa da Receita Federal para conformidade fiscal, quanto do projeto piloto, estamos lá dentro, e a gente tem uma preocupação, a gente fez questão de aceitar o convite, justamente porque a gente sabe que empresas de utilities, né, que emitem muitas notas fiscais, terão problema, porque a apuração assistida vai ser efetivamente nota a nota. Mas que para a gente acha que vai ser, eu, sob o ponto de vista como contador tributarista, entendo que vai ser uma revolução mesmo, uma revolução que vai fazer com que a gente haja de uma forma totalmente diferente e muito mais transparente. E é um programa, né? Eu acho que começa esse ano e a gente tem que entender que algumas coisas são essenciais e fundamentais para entrarem esse ano, e acho que perdura aí durante um tempo até estabilizar. Então, acho que envolver todas as áreas, né, passar essa mensagem e andar todo mundo junto, acho que é com esse propósito, né, de conseguir colocar tudo certo lá na hora que tiver que estar tudo pronto, é o essencial para fazer dar certo. Maravilha, pessoal. Acho que o papo está bom, mas agora a gente está brigando já com a fome das pessoas. Está na hora do almoço. Então, eu queria encerrar por aqui mesmo, agradecer pra caramba a presença de vocês. Acho que a gente passou por bastante tema interessante do setor elétrico, vocês abordaram brilhantemente, parabéns de novo. Agradecer aqui ao Fórum Carioca pela oportunidade e desejar a todos aí uma boa tarde, um bom almoço.